Você provavelmente já ouviu falar no conceito de entropia. Mas além da entropia na física, o que ela tem a ver com teoria da informação e com inteligência artificial? Добрый день, meu nome é Igor Alcântara, este é o Teorema de Segunda, mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e dar like nesse vídeo. E você notou também que eu estou com uma roupa diferente que normalmente eu faço os vídeos. Eu estou aqui com uma das camisetas que a gente tem na nossa loja. Você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br/loja e ver as nossas camisetas, pôsteres, canecas e adesivos. Entra lá e ajude a manter este projeto. Entropia é basicamente uma medida de incerteza. Então, quanto mais confuso ou incerto é um sistema, maior a entropia. Para entender melhor esse conceito, vamos imaginar a seguinte situação. Você está na recepção de um consultório médico e tem ali, além de você, 3 pacientes. E os 3 estão ali para saber o resultado de um exame que vai dizer se eles têm ou não uma determinada doença. O primeiro paciente, ele já sabe que ele está com 90% de chance de ter aquela doença. Já o segundo paciente, ele sabe que ele tem 30% de chance de ter aquela doença apenas. Já o terceiro paciente, ele tem 50% de chance de ter a doença. Qual desses pacientes tem a maior incerteza? Com certeza é o paciente número 3, porque a probabilidade dele ter a doença, 50%, é a mesma probabilidade dele não ter a doença, também 50%. Então a gente fala que, neste caso, a entropia é maior no terceiro paciente. Então, quanto mais incerto de um resultado a gente está, maior a entropia do sistema. E a gente vai entender qual que é a relação que isso tem com informação, com transmissão de comunicação e, principalmente, com inteligência artificial. O conceito de entropia que a gente tem na teoria da informação, ele surgiu através de um artigo publicado em 1948 por Claude Shannon, que basicamente traduzia toda a teoria da comunicação através de um conceito matemático. E um dos principais pontos dessa teoria, que a gente pode dizer que praticamente fundou o conceito de computação digital e mesmo inaugurou o que a gente conhece hoje como futuro, se baseia numa equação conhecida como equação de entropia de Shannon. Ela é uma das equações mais importantes da história da ciência. Ela é tão importante, tão esteticamente bonita, que eu até tatuei ela aqui no meu braço, mas você não precisa tentar ler o que está escrito aqui. Eu vou pedir para o editor colocar essa equação bem aqui e a gente vai falar um pouquinho dela. Basicamente, quando Shannon criou a teoria da comunicação, o que ele queria era transmitir uma informação de um ponto A a um ponto B, seja essa informação qualquer, da maneira que fosse mais veloz, mais segura e mais confiável. Para isso, ele teve várias descobertas que são fundamentais nos dias de hoje. Eu não vou me adentrar muito nelas, eu vou focar em entropia. Mas só um pequeno resumo, uma dessas descobertas foi, por exemplo, tratar qualquer tipo de mensagem, seja ela um vídeo, uma imagem, um texto, uma sequência de DNA, qualquer uma, como se fosse a mesma coisa. Tudo é informação. E ele criou um conceito de traduzir essas informações por ausência ou presença de sinais elétricos, a que ele deu um nome de um dígito binário e que a gente conhece hoje como bit. Essa informação, então, ela é traduzida no formato de bits, ela é transmitida através de um meio e ela chega na outra ponta. Só que a segunda grande sacada dele foi: não é necessário transmitir aquela mensagem na sua integridade. Você pode compactar esta informação, transmitir a informação compactada e depois, quando chegar no destino, existem algoritmos que conseguem descompactar a informação e você tem acesso à informação completa. Agora, o quanto de uma informação você consegue compactar sem perder a essência daquela informação? É isso uma das utilidades
da equação de entropia de Shannon. Ela calcula qual é o tamanho mínimo de bits que você consegue comprimir uma informação. No caso dessa equação, se você prestar muito bem atenção, ela usa logaritmo e ela usa uma função p de i, o que significa a probabilidade de um determinado elemento ocorrer. Mais para frente eu vou explicar o que isso significa. E note que, dependendo da base do logaritmo que eu uso, eu também tenho uma unidade de medida diferente. Por exemplo, se eu uso a base do logaritmo 2, eu tenho esse valor retornado em bits. Se eu quero, por exemplo, esse valor retornado em bytes, eu posso colocar a base como 256, porque 2 elevado a 8 dá 256. Eu posso usar a base de logaritmo natural, que é o número de Euler, para ter um diferente resultado. Enfim, você pode alterar essa equação de entropia para ter diferentes resultados. Inclusive, você pode utilizá-la para diferentes funções. Mas antes de a gente entrar nas outras funcionalidades da equação de entropia de Shannon, vamos falar um pouquinho das propriedades que tem a entropia. A primeira propriedade e mais importante é a que diz que distribuições uniformes têm a máxima entropia. O que é uma distribuição uniforme? É a distribuição onde a probabilidade de qualquer elemento é sempre a mesma. Imagina, por exemplo, um dado. Um dado de 6 lados, imaginando que esse dado não foi adulterado, a probabilidade de cada lado cair é a mesma. Se eu tenho um dado de 6 lados, a probabilidade de cada lado é de 1/6. Essa é uma distribuição uniforme. Então a entropia aqui é máxima, o que quer dizer que a incerteza é máxima. Eu não tenho nenhuma ideia de que número vai sair. A mesma coisa com a moeda. A probabilidade da cara e a probabilidade da coroa é 50%. Então a entropia ela é máxima porque é uma distribuição uniforme. Uma outra propriedade da entropia é, se você tem eventos independentes, a entropia dá-se pela soma das duas probabilidades, das duas entropias. Por exemplo, qual que é a probabilidade de que chova e que eu lave o carro? A probabilidade de que eu lave o carro é independente da probabilidade de se vai chover depois ou não. Então, esses são eventos independentes. Eu calculo a entropia deles de forma separada, eu somo isso e a soma da entropia geral do conjunto. Por isso que você vê, por exemplo, que a fórmula de entropia ela tem essa letra grega que equivale a soma. Então você vai calcular a soma desse produto da probabilidade vezes o logaritmo da probabilidade da base escolhida e isso vai dar a entropia final. Existem outras propriedades, mas essas são as propriedades principais. Para encerrar, eu queria falar do uso de entropia em outras áreas. No caso da entropia de Shannon, especificamente em inteligência artificial. Quando você tem um algoritmo de inteligência artificial, que inclusive é a camiseta que eu estou usando para este vídeo de hoje, é sobre inteligência artificial, uma coisa que você precisa fazer é treinar o seu modelo de inteligência artificial, o seu modelo de machine learning, para que ele consiga aprender ou executar determinada tarefa da melhor forma possível. Então, digamos que eu estou fazendo um determinado jogo. Digamos que eu estou fazendo um jogo, por exemplo, onde eu tenho que adivinhar qual personalidade a outra pessoa pensou. A outra pessoa pensou numa personalidade famosa e eu tenho que adivinhar quem é aquela pessoa. Se eu sou um bom jogador, eu quero adivinhar na quantidade menor de perguntas possíveis. Digamos que eu possa fazer apenas perguntas que a resposta é sim ou não. Qual que é a melhor pergunta que eu vou fazer primeiro? Se eu fizer, por exemplo, a pergunta de a pessoa ela é americana, dependendo da resposta, eu vou eliminar uma quantidade grande de pessoas famosas. Então, eu tenho um estado inicial onde eu não tenho a menor ideia de quem é a pessoa, e eu tenho um estado, depois desse estado inicial, onde eu já tenho uma informação. Então, aqui a entropia reduziu, porque a incerteza é menor. Digamos que a resposta para a pergunta é americano é sim. Então agora eu já tenho apenas as pessoas que são americanas. Então a minha entropia reduziu. Conforme você adiciona informação ao seu sistema, você reduz a entropia. Uma outra propriedade importante
é que na adição de novas informações, sempre há redução de entropia, nunca aumento. Só que a redução de entropia foi o bastante entre o estado inicial de não ter nenhuma informação e o estado secundário de saber que é americano? Que tal se eu perguntasse uma outra primeira pergunta? Ao invés de perguntar a nacionalidade, eu perguntasse: é homem? Note que neste caso, como a gente sabe que mais ou menos a proporção da população entre homens e mulheres é de 50%, em teoria, eu estaria reduzindo a população de pessoas famosas que eu tenho que adivinhar em 50%. Então eu estou reduzindo a entropia pela metade. Como esta é uma redução de entropia maior do que a alternativa se a primeira pergunta for a nacionalidade, essa é uma melhor estratégia. Comece perguntando o gênero. Aí, a partir daí, você pode pensar numa segunda pergunta e terceira pergunta, etc. A estratégia de uma inteligência artificial que fosse aprender a jogar esse jogo seria sempre perguntar a pergunta que daria a maior redução de entropia. Assim você consegue saber quem é a pessoa no menor número de etapas. Isso é fundamental quando você passa alguma tarefa que exige muita complexidade para a sua rede neural ou para a sua inteligência artificial no geral. Então, uma forma de você saber qual que é o tipo de modelo, qual o tipo de algoritmo que é mais eficiente é calculando a entropia etapa a etapa. No final, você soma tudo, você vê qual que é aquele que tem a maior entropia e, normalmente, este é o modelo que você vai escolher, a maior redução de entropia entre um estado e outro. Então, por esses motivos e outros, é que essa equação é tão importante. A gente costuma dizer que sem Claude Shannon o mundo seria muito diferente. Ele é a pessoa que praticamente inventou o futuro, por isso a gente fala hoje da equação dele. Eu vou deixar aqui duas referências dentro do intervalo de confiança se você quiser saber mais sobre este assunto. Se você nos conhece apenas pelo YouTube, saiba que a gente também é um podcast. Então você pode ir no podcast do intervalo de confiança e pesquisar, por exemplo, pelo episódio número 26. É possível reduzir a entropia. E lá a gente fala de entropia de uma forma geral também na física e a gente aborda com mais detalhes esse assunto. Já tem um outro episódio que é mais recente, que é o nosso episódio número 103, onde eu falo especificamente do Claude Shannon, quanto à vida dele e de como ele chegou nessa teoria da informação e nesse valor da entropia. Então escute esses dois episódios. Se você não sabe como ouvir o Intervalo de Confiança podcast, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, pesquisa por Intervalo de Confiança e assine lá. E não esqueça também de visitar o nosso site, que é o intervalodeconfianca.com.br. Lá você tem os episódios do podcast, você tem os textos que a gente escreve, você tem um link para a nossa loja e tudo que a gente faz. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal, divulgue esse vídeo, o nosso trabalho e também dê like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, Nashla Danol.